você. Eu os convido ao texto de... Espera aí que eu vou achar aqui. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Gênesis 3, versos 8 e 9. Amém, irmãos? O texto está exatamente depois da queda. A queda do homem é no capítulo 3, versículos de 1 a 7. E o que acontece na sequência do pecado? Antes desse texto não existia pecado na humanidade. E aí agora, como que Deus lidou com o pecado? E aí eu queria deixar, correndo sempre contra o tempo aqui, mas vamos lá. Versículo 8 diz assim. Eu vou ter que ler um pouquinho antes para efeito de contexto, tá, gente? Então, vamos lá. Vou ler o versículo 6. Gênesis 3, 6. Então, eu tinha programado ler o 8. Então, vamos ler o 6. O texto diz o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Talvez a sua versão possa dizer aventais ou roupas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Eu vou ler até aqui para a gente iniciar. E a primeira coisa que a gente entende é que quando a gente lê a queda da humanidade em Adão, é impossível a gente assumir. Até quem é contra, você sabe que tem teologia que defende que o homem não escolhe, não tem escolhas. Tudo que você faz, Deus determinou. Mas até essa corrente entende que o Adão tinha liberdade. Então presta atenção. Quando a gente lê a queda da humanidade, a gente percebe que o homem tinha a escolha de obedecer como obedecia e desobedecer, que foi a escolha que ele assumiu. E eu queria deixar esse primeiro ponto, é meio teológico, então eu vou correr com ele. Só pode amar realmente quem for plenamente livre. Eu queria deixar esse primeiro ponto. Só é possível amar onde há liberdade. Não é possível amar se você não tiver a escolha de não amar. A liberdade é a condição do amor. Sem amor, sem liberdade não se tem amor. Porque se a pessoa disser, eu te amo, a pessoa diz para você, eu amo você. Mas se ela falar isso de forma sugerida, dirigida ou acuada, não é verdade. Então isso não é verdade. A pessoa pode dizer, eu te amo. Mas se ela faz isso sob coerção, não é verdade. Se ela faz isso por obrigação, não é verdade. Se ela faz isso por sugestão, não é verdade. Se ela faz isso por direção, não é verdade. Se ela faz isso por determinação, não é verdade. Porque só é possível dizer eu te amo se você for plenamente livre. Porque se você disser eu te amo coagido, então você não tem escolha. Então o amor verdadeiro é livre. O amor verdadeiro é de graça. O amor verdadeiro é espontâneo. E a base do relacionamento
entre Deus e os seus filhos é amor. Deus é amor e ele espera também ser amado. E é interessante porque a liberdade, quem entende que o homem não tem liberdade, o faz com muita sinceridade, mas comete um equívoco, porque é o seguinte: a pessoa fala assim, mas se o homem tem liberdade, então, se o homem é livre para falar para Deus que o ama ou que o odeia, então essa liberdade não funciona, ou só funciona até certo ponto, porque Deus, ele é soberano, e se o homem tem liberdade, isso afronta de alguma forma a soberania de Deus. Só que a liberdade do homem, de forma alguma, afronta a soberania de Deus nas Escrituras. E eu realmente entendo a premissa dos irmãos que entendem que o homem não tem liberdade. Mas, quando você vai para a Bíblia, e os calvinistas têm uma preocupação muito honesta com a glória de Deus. A maior preocupação do calvinista é glorificar a Deus. E isso é muito importante. Eu não sou calvinista, mas assumo que é uma coisa muito importante no calvinismo, que é a busca pela glória de Deus. Na cabeça do calvinista, se você tem liberdade, isso afronta a glória de Deus, porque você está cometendo algum pecado. Só que, inconscientemente, eles estão assumindo um problema maior ainda, que é a questão da liberdade humana. Eles negam a liberdade humana assumindo um problema maior. Porque na cabeça dos irmãos soberanistas, ou melhor, deterministas, na cabeça das pessoas deterministas, Deus, ele não pode ser afrontado. Deus, ele não pode ser desprezado. E Deus não pode ser desonrado. Aí você fala assim, pastor, mas pode Deus ser afrontado? Pois é. Tem alguém em algum lugar, nesse momento, cometendo alguma blasfêmia contra Deus? Sim ou não? Sim. Então Deus pode ser afrontado, Deus pode ser xingado, Deus pode ser blasfemado, e isso não faz dele menos Deus. E é essa informação que a gente precisa ter. Isso não faz dele menos divino. Deus não é menos divino quando ele é desrespeitado. Deus não é menos divino quando ele é afrontado. Deus não é menos Deus quando ele é desprezado. Então a liberdade humana não impede, por exemplo, a intervenção de Deus. A intervenção de Deus acontece nas Escrituras o tempo inteiro. Por exemplo, a gente está no capítulo 3, vira a página. Capítulo 4 tem o Caim e o Abel. O Caim vai matar o Abel. Vai ter o primeiro assassinato na Bíblia. O texto diz assim no versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja bem, Deus interfere, Deus intervém. Deus entra na história e Deus senta com Caim e o aconselha. Deus aconselha Caim. Deus alerta o Caim. E depois que o Caim, isso antes do Caim cometer o assassinato. Deus chega em Caim e fala, olha lá o que você vai fazer, hein? Hoje você não foi aceito, mas o seu problema não é o teu irmão. O teu problema não é o teu irmão, o teu problema é você mesmo. Se você se consertar hoje, amanhã você pode ser aceito como hoje foi o teu irmão. O teu problema não é o Abel. Deus aconselha Caim, depois que Caim se ira e tal, mas Deus não o impede de cometer uma atrocidade. E isso, a gente precisa entender isso, e ver ali que o Caim tinha liberdade. Quer dizer,
A liberdade do homem, inclusive, faz com que o homem opere contra a vontade de Deus. É por isso que no final vai ter o juízo final. Por que vai ter juízo final? O juízo final é a maior prova de que o homem tem liberdade. Porque o homem só pode ser julgado por aquilo que ele quis fazer. Não faz sentido Deus determinar tudo que todo mundo faz e o mundo ser esse que a gente vive. Deus determina todas as ações de todos os seres humanos. Então por que tem boca de fumo? Deus determina todas as ações de todos os seres humanos. Por que tem assassinato? Por que tem estupro? Por que tem tráfico humano? Deus determina todas as ações de todos os seres humanos. Por que tem adultério? Deus determina todas as ações de todos os seres humanos. Por que tem tanta desgraça no mundo? Quer dizer, toda essa desgraça ou é culpa de Deus, porque Ele determinou, ou Deus não determinou nada disso e os homens só estão operando a partir da sua própria liberdade. Por isso, no final, Deus vai trazer a juízo todas essas pessoas. Entende? Então, Deus, Ele quer ser amado, mas Ele não aceita, Ele não usa a coação como método para ser amado. Deus não chama a pessoa e fala assim, vai, me ama, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Esse negócio de você tem que me amar é o baby lá da... Só quem vai... Só quem era criança da década de 90 agora. Que você tem que me amar, você tem que me amar. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Entende? Então, não existe amor onde não há liberdade. Se eu for uma pessoa importante, grande, poderosa ou perigosa, eu posso fazer com que você se comporte como alguém que me ama. Isso sim. Você vai se comportar como alguém que me ama, porque senão eu te mato. Você se comporta como alguém que me ama, senão eu te bato, senão eu te prendo, senão eu te... Então, a pessoa pode, sob coerção, se comportar como alguém que ama, mas nunca é amor verdadeiro. E Deus, Ele quer ser amado legitimamente. E só tem um jeito de Deus ser amado legitimamente. Quando o ser humano tem plena liberdade. Então, nós vemos que a liberdade em Adão e Eva terminou na queda. A liberdade terminou na queda. E aí a gente vê as nuances da graça. Segundo ponto, Deus não cancela encontros. Deus não cancela encontros. Na Bíblia diz que Deus não muda de ideia. Eu não falo com essas palavras, mas a Bíblia diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não sei o que lá. Então, Deus não cancela encontros. O que é que Deus fez diante da rebelião de Adão? Ele manteve a sua rotina de comunhão. A Bíblia diz que Deus passava na viração do dia no jardim para falar com o homem, só que tem um problema, o homem caiu ontem. O homem caiu ontem. O homem rompeu com Deus ontem. O homem tornou-se pecador ontem. E o que é que Deus faz hoje? Deus mantém a rotina. Deus mantém o encontro diário. Deus não cancelou o encontro diário com Adão. Ele manteve a rotina da comunhão. Mesmo diante da queda, da rebelião, Deus não cancelou o encontro diário que ele tinha com Adão. E isso é muito importante para nós meros pecadores. Porque com certeza eu estou falando para pessoas que pecam. E a maior dádiva da graça, presta atenção, Deus viu o que você fez, sabe quem você é. Ele conhece tudo plenamente. A Bíblia diz que diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. E mesmo assim, ele não cancelou esse encontro. Essa mensagem, esse sermão, essa palavra para pessoas como eu e como você.
Então Deus, na sequência, o Adão caiu, eles foram embora, eu não sei como foi aquela noite, e não sei o que, e aí, no day after daquela queda, chega Deus. E fala, e aí pessoal, cadê vocês no culto, cadê vocês aqui? Quero falar com vocês, e aí o nosso encontro? E aí o Adão se esconde, a mulher se esconde, vão atrás das árvores, e aí ela olha para ele e fala assim, ué, ele ainda quer falar com a gente? Ele ainda quer falar com a gente? Ele ainda se interessa pela gente? E a resposta é sim, Deus ainda quer falar com a gente. Lucas capítulo 15 conta a história da ovelha perdida, e da moeda perdida e do filho perdido. A moeda, a ovelha primeiro, depois a moeda, depois o filho pródigo. O pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. O pai tinha 2 filhos e um foi embora. Veja que o percentual vai aumentando. No primeiro caso, ele perde 1 em 100, é 1%. No segundo caso, a mulher perde uma moeda em 10, é 10%. E no terceiro caso, o pai perde um filho em 2, quer dizer, 50%. O percentual vai aumentando. Agora presta atenção, porque no texto de Lucas capítulo 15, eu não sei o versículo, mas lá no comecinho, conta a história da ovelha perdida. E aqui em Gênesis 3, no texto que estamos trabalhando, nós temos as 2 primeiras ovelhas perdidas. Temos ovelhas perdidas aqui em Gênesis. E como é que Deus age quando suas ovelhas se perdem? Ele as busca. É diferente do pródigo. O pródigo, Deus não buscou, o pai do pródigo não saiu em busca do pródigo. Mas o pastor da ovelha saiu atrás da ovelha, porque a diferença do pródigo e da ovelha é que a ovelha estava perdida e sabia que estava perdida, mas ela não conseguia voltar. O pródigo estava perdido, sabia que estava perdido, mas ele sabia voltar. Então agora é com ele. Mas no caso de Adão, ele é uma ovelha perdida até então. Ele é o primeiro que se perde, ele também não sabe voltar. Então Deus entra no jardim e a sua voz é ouvida no jardim. Adão, onde você está? As 3 histórias de Lucas mostram isso claramente. Aquelas 3 histórias não são sobre pródigos, moedas e ovelhas. Jesus é o pastor que procura o perdido do seu rebanho naquele texto. É ele que tem as pernas arranhadas dos espinheiros, os pés doloridos, os olhos ardendo de sono. É ele quem escala as montanhas na musiquinha que a gente canta hoje em dia. É ele quem desce as encostas, que atravessa os campos. É ele que explora as grutas, que procura em cada moita, que grita, porque a ovelha conhece a voz do pastor. É ele que coloca a mão em formato de concha em volta da boca e grita pelo desfiladeiro afora. E o nome que ele grita é o teu. O nome que ele gritou lá no jardim é o de Adão. Adão! Aquelas 3 histórias, aí salta do filho pródigo, da ovelha perdida para a dracma perdida. Deus está representado naquela mulher. É uma mulher, a Bíblia diz que certa mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, depende da versão, e ela se perdeu uma. Deus é aquela dona de casa que busca a moeda que sumiu. Apesar de lhe restar ainda 9 moedas, ele não descansará enquanto não encontrar a última moeda que faltava. A moeda que está faltando, ele sente falta dela.
E ele revira a casa toda, ele procura a casa toda, ele arrasta os móveis, ele levanta o tapete, ele remexe nas prateleiras. É ele que não tem hora para dormir, é ele que vai ficar acordado até amanhecer o dia. Todas as demais tarefas podem esperar, irão esperar, porque nesse momento só uma coisa importa: a minha moedinha sumiu. De alguma forma tem um grande valor para ele e é propriedade dele. Ele não quer que ela se perca, e ele não descansará enquanto não encontrar aquela moeda perdida. E a moeda que ele busca é você, é o Adão, é a gente, é o perdido. Deus é o pai do pródigo, que caminha inquieto na madrugada pela varanda. Ele é o fazendeiro que deixou o quarto do filho montado. Sabe como é que eu sei? Eu sei porque quando o pródigo voltou, ele não disse assim: arruma um chinelo. Ele disse assim: busca o chinelo, busca o sapato, busca a roupa, traz o anel. O quarto do garoto estava montado. Deus é esse fazendeiro, é esse pai que deixou o quarto do pródigo pronto, montado, a roupa passada, o chinelo ao pé da cama, sempre. A graça de Deus é profunda demais. Esse pai não é o mesmo sem o filho por perto, esse fazendeiro. Ele tem outro filho, mas a falta do que foi o deixou arrasado. Eu não sei quem aqui está sem congregar, sem participar da ceia, sem batismo, não sei. Presta atenção. Essas 3 histórias mostram como Deus age de forma diferente em cada um dos modelos. A dracma perdida precisa ser buscada porque ela nem sabe que ela está perdida. Tem gente que está perdida, está indo para o inferno, mas ela nem sabe. Ela não sabe que ela está perdida. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Já o filho sabe voltar, mas por isso o pai não vai atrás. Mas isso não significa que o pai está inativo em relação à volta do filho. E a gente sabe disso quando o filho chega e a casa está pronta para recebê-lo. A casa está pronta para recebê-lo. Há um ponto de interrogação no olhar desse pai. Seu coração está abatido. Ele fica olhando no horizonte à tarde. Será que ele vem? Será que ele vem? É meu aniversário, será que ele vem? É Natal, será que ele vem? É tal coisa, será que ele vem? Buscando encontrar a silhueta familiar, um modo de andar conhecido. As preocupações desse pai não estão voltadas para o negócio, para o crescimento da fazenda, para os investimentos, para a compra de novo gado. Não, estão voltados para o filho que usa seu nome, mas que foi embora. Que deixou a casa. O filho que tem a cara dele, parece ele, mas não está perto dele. E ele só pensa no filho que ostenta a sua imagem e sua semelhança. E esse filho pode estar aqui essa manhã. E ele quer que esse filho volte para casa. Venha para casa. Está tudo pronto. Tem uma música do... Como é que chama aquele... que canta Fim de Tarde no Portão? Estênio Márcios. Melhor música do Filho Pródigo para mim é essa. Que canta a história do filho pródigo da perspectiva do pai. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão, faz das cinzas renascer alento. Na estrada seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar.
Espera um dia abraçar aquele que está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. E aí vai. Tenta achar essa música que chama Fim de Tarde no Portão. Mas voltemos ao jardim. A história da rebelião de Adão. Voltemos ao espelho onde lemos a história de Adão. A palavra Adão em hebraico é muito interessante. Adão é mais do que um nome. Em hebraico, Adão se diz Adam. Adam. E Adam significa também humanidade. Ou seja, vemos o nosso rosto estampado nesse personagem da Bíblia. E vemos o cenário, como é que Deus lidou com o seu filho depois da rebeldia. Mesmo sem nenhum arrependimento de Adão, mesmo sem nenhum arrependimento de Eva, lá está Deus chamando por eles. Adão, cadê você? Deus não cancela encontros. Adão, cadê você? Eu vim. Chegou o nosso dia, chegou a nossa hora, cheguei. Cadê você? Deus falava com Adão antes da queda, e depois da queda, Deus voltou a falar com Adão. Deus falou com Caim antes da desgraça, e depois da desgraça, Deus chamou Caim para falar a respeito. Jesus falou com Pedro antes de Pedro negar, e Jesus falou com Pedro depois da negação. Esse é o padrão de Deus. Atenção, você que se afastou de Deus. Deus não cancelou o encontro com você, irmão. Ele continua falando. Ele continua chamando. Ele continua entrando no jardim adentro, chamando você, Adão, homem, onde você está. Adão significa homem e humanidade, além de um nome próprio. E Deus entra no jardim e continua falando para você. E aí, cadê você? E a Bíblia diz que o jardim, que o Adão se escondia atrás das árvores. Aliás, esse é o padrão. A gente fica procurando árvores para a gente se esconder de Deus. Tem várias árvores. Tem a árvore do trabalho, tem a árvore do cansaço, tem a árvore dos compromissos, tem a árvore da decepção, porque fulano, eu emprestei não sei o que para fulano e não devolveu. Tem várias árvores. E Deus entra no jardim. E o nome que Ele chama é sempre o seu. Você pode ouvir ou não. Mas se você parar para pensar, ouvindo um sermão como esse, você consegue ouvir. Você consegue processar a diferença da voz de um pregador e da voz de Deus falando pela boca do pregador. E essa é a diferença. Deus continua falando, Deus continua chamando, Deus continua entrando no jardim. Deus continua falando, cadê você? Eu me entristeci porque fulano, eu me entristeci porque não sei o que lá. Tá, eu e você, eu quero saber eu e você, onde você está? Onde você está agora? E, por último, eu digo que, terceiro, existe restauração perfeita, sim, com Deus. Existe restauração perfeita com Deus, sim. Tem um provérbio chinês que diz assim: um pássaro com asa quebrada nunca mais voa tão alto. Faz todo sentido. Mas com Deus existe comunhão depois da queda, sim. Eu vou ler um texto de Zacarias, o capítulo 10. Eu vou dar o contexto para você, que é um texto mais complexo, que é o seguinte. Judá é como se fosse um estado lá de Israel. E é o principal estado porque Jerusalém pertence ao estado de Judá. Não fala estado, só para a gente pensar, porque lá não fala estado. Mas Judá é a região onde está Jerusalém, por exemplo. O povo foi infiel e Deus ficou falando mais de um século. Aliás, mais de 2 séculos e meio. Deus mandando profetas, dizendo, gente, o que vocês estão fazendo está errado. Se vocês continuarem assim, o templo vai cair, Jerusalém vai ser invadida, essas muralhas cairão, vocês vão virar escravos, vocês vão ser escravizados, vocês vão ser levados, Jerusalém vai virar uma ruína.
Tá vendo o centro da cidade mais badalada de vocês? Pois é, vai virar dormitório de lobos e corujas. Deus falou isso o tempo todo. Isso aqui vai ser uma terra de uivos. Vai ficar vazio, vai ficar deserto e tal. E se vocês... Bom, aí o pessoal continuou pecando. O que aconteceu? A casa caiu. O Nabucodonosor cercou a cidade por 3 anos. Depois invadiu Jerusalém, derrubou o templo, acabou com tudo. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo. E o Nabucodonosor não estava nem aí. Ele derrubou o templo, acabou com tudo e levou todo mundo cativo. Quer dizer, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. Quem lembra quanto tempo eles ficaram cativos? 70 anos. Pensa em você começar hoje e terminar em 2096. Pronto. A maioria de nós não estará lá em 2096, né? Daqui 70 anos. E aí, 70 anos depois, o que aconteceu? Pensa, você vai mudar de país, de língua. Você deixa tudo para trás e vai para outra nação. E lá você tem filhos. E lá o seu filho tem filhos. E lá o filho do seu filho tem filho. Porque em 70 anos é isso que acontece. Em 70 anos é isso que acontece. E todo o pessoal começa a crescer e ir lá na diáspora, a gente chama na teologia de diáspora. E eles vão se multiplicando, e eles vão crescendo, e lá eles vão aprendendo outra língua. Daqui 10 anos, que língua eles vão falar? A língua da diáspora. Daqui 10 anos, que música eles vão cantar? A música deles, da diáspora. Daqui 10 anos, as piadas que eles vão contar é as de lá. 70 anos se passaram, é quase um reset cultural. E aí entra o texto de Zacarias. Que o texto de Zacarias é depois, no final desses 70 anos. E Deus fala o seguinte, Zacarias capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, quem quiser acompanhar. Capítulo 10. Deus fala o seguinte. Eu vou ler do versículo 4. Veja. Judá está vazia. Todo esse pessoal está há 70 anos no cativeiro. É a mesma coisa de você pegar um saco de farinha e espalhar no meio da ventania. Qual a chance de 70 anos depois você encher aquele saco de novo com os mesmos grãos? 0. Não é? A chance é 0. E Deus falou assim, eu vou espalhar vocês pelas nações. Eu vou espalhar vocês, eu vou soprar e vou espalhar vocês pelas nações se vocês não pararem. Eles não pararam e Deus fez. E eles foram cativos por 70 anos. Terminou os 70 anos e Deus manda essa através do profeta Zacarias. Ele fala assim, de Judá sairá pedra angular. É uma profecia messiânica, na verdade. Dele sairá, dele a estaca, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e eles serão valentes na batalha. Presta atenção, a cidade está destruída. O pessoal, ninguém mora lá. Está todo mundo lá na diáspora, falando as línguas da Caldeia. Está todo mundo falando outro idioma, cantando outras piadas, ouvindo outra playlist, vivendo outro esquema. Os netos já nasceram, os bisnetos nasceram. A maioria das pessoas nunca viu Jerusalém, porque o resto já morreu em 70 anos. Eles só sabiam da história. Sabiam da história, porque Jerusalém, meu avô falava que lá em Jerusalém, o Salomão, não sei o que lá. Mas eles mesmos nunca foram em Jerusalém. Eles só sabiam da história. E Deus falou assim, então, mas eles são meu povo. E eles serão como valentes na batalha. Versículo 6. Eu fortalecerei a casa de Judá. Eu fortalecerei a casa de José. E eu os farei voltar. Se liga, eu os farei voltar. Porque eu me compadeço deles. E eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. É uma restauração. Pensa assim, você
pecou e foi exposto. Aí você fala assim, nossa, como é que o pessoal vai me olhar agora? Deus é esse que sabe tudo que você fez. E ele disse, e julgou, e espalhou como esse saco de farinha pela ventania. E agora Deus está dizendo assim, eu vou trazer todo mundo de volta. Eu vou trazer todo mundo de volta. Mas senhor, faz 70 anos. Mas eu vou trazer todo mundo de volta. E eles vão vir para ajudar. E eles serão fortes de novo. E eu vou fortalecer a casa de Judá. E eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. É muita graça, mas não é só graça. Tem que ter muito poder para isso acontecer. É muito poder. Como é que você vai trazer as pessoas que estão em outros países, os caras estão lá morando, como é que vai fazer? E ele diz assim, eu vou trazê-los de volta porque me compadeço deles, versículo 6, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. E Deus começa, é quase que um sonho de Deus, dizendo o seguinte, não, sabe fulano, vai voltar. Ele vai voltar e vai ser como era antes da queda. Vai ser igual como era antes da queda. Eu vou restaurá-los num nível que é como se eu nunca os tivesse rejeitado. É como se eu nunca tivesse dito para eles, vocês vão cair. É como se nunca eu tivesse espalhado eles milhares de quilômetros depois. É como se nunca eu tivesse passado os 70 anos. Aí você fala assim, tá, mas eles falam outra língua agora. Eles aprenderam outra língua, eles vivem de outro jeito. Como o Senhor pretende fazer isso? E aí o versículo 8 ele diz, eu vou assobiar, eu assobiarei, e eu os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Pastor, eu não entendi. Então, não dá para entender. A gente pode ficar aqui fazendo um curso do retorno da diáspora, da Babilônia, não sei o que, tudo mais, não adianta. A gente não vai entender. Como é que gente que está tão longe de Deus, do costume de Deus, da palavra de Deus, ou gente que nem serviu, é o pai dele que serviu. Ele nem sabe, é o pai dele, porque ele já passou 70 anos. E Deus falou assim, eu vou trazer todo mundo de volta, e vai ser como se eu nunca tivesse rejeitado eles. Vai ser tudo de novo. Eles vão cantar, eles vão louvar meu nome, eles vão me servir, eles vão abandonar os vícios de lá, eles vão deixar tudo para trás, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Como que o Senhor vai fazer isso? Aí Deus fala assim, eu vou assobiar. Porque eu sou o pastor, você sabe que o pastor assobia, né? O dono do cachorro assobia, o cachorro conhece o assobio do dono, né? Ele falou assim, eu vou assobiar. E eu assobiarei, e eu os ajuntarei, porque eu os tenho remido, ou redimido. Como é isso? Eu digo para você que eu não sei entender isso. Não é de entender, é de sentir. Porque aqui tem gente que pode estar cochilando me ouvindo, e aqui tem gente que está com o olho aberto, ouvindo esse sermão, dizendo assim, eu não sei explicar, mas eu acho que eu sou essa pessoa que o pastor está falando aí. Eu acho que tudo isso aí que ele está falando tem a ver comigo, está conectado comigo. E eu não sei explicar, porque eu não sou da igreja, ou eu já fui da igreja. Mas quando o pastor leu esse texto, de Deus dizendo, eu vou redimir você. E vai ser como se nunca aquelas bobagens tivessem acontecido.
E vai ser, o nosso relacionamento vai ser num nível, como se eu nunca tivesse julgado e condenado você por isso. Vai ser num nível, esse relacionamento vai ser num nível que eu sei o que você fez, eu vi o que você fez, eu estava lá. Mas eu estou chamando você para um relacionamento que é como se eu nunca tivesse rejeitado você. Como? Eu assobiarei. E você não vai aguentar. Você não vai aguentar ouvir o meu assobio, porque você é uma ovelha que pertence a mim. Isso significa que a minha voz é familiar a você. E isso significa que se eu assobiar, você vem. Se eu assobiar, você vem. Se eu assobiar, as cadeias se quebram. Se eu chamar o teu nome, você não aguenta ficar sentado. Esse é o poder do Evangelho. Eu chamo e você vem. Não importa os compromissos feitos. Não importa o nível do pecado. Se eu chamar, nada te segura. Você vem. E você vai ser como se nunca tivesse caído antes. E esse pastor está chamando essa manhã. Eu vou terminar fazendo uma oração. Se tem alguém que ele está chamando, venha. Eu vou orar por você agora. Se tem alguém que precisa ouvir essa palavra e está sentindo que é com você, é só levantar do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Ele está chamando. Ele está chamando. Cadeias estão quebrando. Pastor, mas eu já fui na frente uma vez. Se Ele está chamando, venha, venha. Só Deus sabe o que está no teu coração. Não aguenta ficar sentado, venha, venha, venha. Levanta e venha. Venha, venha receber essa oração. Venha recomeçar. Venha, é você. Venha, venha, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu vou chamar a última vez e termino aqui a minha responsabilidade. Eu assobiarei. E eles virão. E serão como se nunca eu os tivesse rejeitado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. E serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a voz em oração essa manhã. Aqui estão ajoelhados diante do Senhor pessoas que ouviram a tua voz familiar, o teu jeito de falar, o teu jeito de chamar, o teu jeito de amar, o teu jeito de trazer. Em nome de Jesus, nós queremos recomeçar com o Senhor. Eu quero recomeçar contigo. Recomeçar na comunhão. Recomeçar no dia a dia, na oração, faz tempo. Na leitura, faz tempo. No temor, faz tempo. Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher. Perdoa, Senhor, restaura. Cura. Cura, Senhor. Alcança. Tem misericórdia. Abençoa, ó Deus. Queremos nos derramar diante de Ti essa manhã e sair daqui diferentes, transformados pelo poder da Tua palavra, que é santa. Em nome de Jesus, visita, Senhor, essas vidas. Visita, Senhor, essas almas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sara, Senhor. Você que está de joelhos, ora você, fala você com Deus. Ele está aqui ouvindo você. Quando eu pensei que era o fim, se falta alguém vir, venha.
ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa, pode se assentar. Aleluia. Pastor, estou com vergonha de ir. Venha, em nome de Jesus. Venha, vem receber essa oração. Vem sair daqui diferente, em nome de Jesus. Vem para o recomeço com Deus. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Há vagas. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, Quando eu pensei que o Senhor estava ali me amando. Ouvi a tua voz dizendo, aleluia, tem lugar à mesa. Aleluia. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Ele disse: vem que tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta. A comunhão com o Pai, a casa do Pai, ao relacionamento íntimo com o Pai. Há lugar. Ele te chama nessa manhã. Ele te abraça e te traz de volta. É o Senhor bendito Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tem lugar à mesa. Pode se assentar. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, volte para o seu lugar exaltando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.